palavra de Deus é os pensamentos de Deus. Quando nós mergulhamos, no universo divino, nós absorvemos essa fé poderosa para vencer. Hoje nós vamos tentar concluir Jeremias. Hoje estamos lendo capítulo 51, vamos ver se chegamos até o 52. E peço que você dê o gosto, se você assim gostar desse vídeo, nos ajudando a partilhar ele na internet e, claro, deixa no seu comentário, tá bom? Antes de tudo, vamos pedir a direção. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos lendo a Tua Palavra e absorvendo o Espírito. O Senhor falou através de Jeremias, mas as palavras dele hoje para os nossos dias são tão reais. Então eu peço que o Senhor fale conosco e nos mostre, e nos convença dos nossos pecados. Amém. O bispo começa com um comentário. Este capítulo tem a sequência do julgamento do Império Caldeu. Esse juízo veio como resultado dos pecados da Babilônia e também como uma maneira de livrar Israel da opressão. O reino babilônico teve um papel importante no passado e continuará figurando na história até os últimos dias da humanidade. A Babilônia representa atualmente a mãe das falsas religiões e a fonte dos poderes políticos, religioso e econômico que estão a serviço do mal. Assim como a antiga Babilônia literalmente caiu, a Babilônia atual sucumbirá pelo juízo do Altíssimo. Apocalipse 18:8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Eu estava ouvindo alguém falando, e eu achei interessante, compartilho agora com você. Na igreja primitiva, era dado a condição para as pessoas escolherem, serem livres ou serem condenadas por crer em Jesus. E elas permaneciam crendo em Jesus e morriam por essa causa. São os mártires. Hoje é dada a condição, escolha o telemóvel, ou no Brasil o celular, ou a Jesus. As pessoas, eu acredito, que não pensariam duas vezes, escolheriam o telemóvel. Infelizmente, nós vemos uma geração hoje que está completamente mergulhada na informação. Mas quanto mais informação tem, mais leiga ela está, Infelizmente. Bom, vamos lá. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoes aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo. Para a sua dor, porventura, sarará? Quereríamos curar a Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamo-nos, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra Babilônia para destruir. Porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo.
Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia e reforçai a guarda. Colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas ricas de tesouros, e chegando o teu fim, à medida da tua avareza, jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de lagarta, contudo, levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria. Estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo o homem no seu entendimento. Envergonha-se todo o artifício da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são obras de engano, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Sabe, eu vejo aqui, né, e pensando e raciocinando sobre o que eu estou lendo, eu fico pensando, não foi eu que escolhi a ele, a Deus, mas foi ele que escolheu a mim. O mundo, ele escolhe o Deus que ele vai seguir, a este ou a esta, aquela ou aquele, mas aqueles que servem a Jesus, foi ele que escolheu ela, chamou. E agora nós estamos numa fase de transformação, de reconstrução. No 20, tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis. E por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. E por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem, e por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima, e não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como largatas eriçadas. Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro do outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. Os vaus estão ocupados e os canaviais queimados a fogo. E os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma ira no tempo da debulha, ainda com pouco, e o tempo da cega lhe virá. Comentário: no tempo da cega lhe virá. No Antigo Oriente, os cereais eram colhidos e levados para a eira. Neste lugar, os grãos eram pisados
para que a palha fosse retirada e o joio fosse identificado e separado também. Assim, somente a boa colheita era imediatamente guardada. Com isso, Deus ilustra que todas as sementes de injustiça, crueldade, imoralidade, idolatria que foram plantadas pela Babilônia frutificariam para provocar a sua própria dor. O grande império se transformaria em uma eira repleta de grãos pisados e de palhas jogadas ao vento. Isso é um alerta a todos nós. Devemos ter cautela com nossas atitudes, pois tudo o que fazemos na vida é considerado uma plantação, cujos frutos podem durar por toda a eternidade. As más obras, se não forem perdoadas por meio do arrependimento, trarão condenação e tormento. Essa é uma lei infalível que envolve todas as pessoas. Muitos insistem em continuar no erro porque não veem de imediato os resultados ruins dos seus atos, mas mal sabem que só aumentam o seu sofrimento, pois cada transgressão terá a sua paga. Deus não inocenta o culpado e não pune o inocente. Por vezes a pessoa ela vai tendo atitudes erradas, uma atrás da outra, e ela não vê, né? Ela não colhe nada, então ela fala, olha, tá vendo? Eu fiz, mas não deu em nada. Então ela continua fazendo, mas vai chegar uma hora que ela vai colher os frutos de tudo que ela está fazendo. 34. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como o chacal me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delícias, lançou-me fora. A violência que se fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o seu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhe darei a sua bebida e os embriagarei para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Os farei descer como cordeiros à matança, como corneiros a ebodes, como foi tomada a Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais correrão, e ele, as nações, também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela, e os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos e não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém a vossa mente. Direis, envergonhados estamos porque ouvimos opróbrio, vergonha, cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura e gemerão os feridos de toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia
e tem feito perecer nela a sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Veja que semelhança nós temos para com o dia de hoje, né? A Babilônia, por exemplo, vamos supor o seguinte, né? Estados Unidos hoje é uma nação próspera, onde toda gente que quer enriquecer, quer vencer, olha para ela, né? Então, digamos que Babilônia seja como Estados Unidos. Ela embriagou as pessoas com a sua grandeza, com a sua beleza, com o seu poder, mas isso tudo viria a cair. O mundo ele é assim. O mundo ele embriaga as pessoas com o seu prazer, com o seu domínio, e ela faz com que a pessoa durma esse sono. Só que esse sono, ele não produz o descanso, a paz, ele produz a morte eterna. 58. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maceias, indo ele em Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado, e Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler esse livro, atalhás uma pedra e lançá-los-á no meio do Eufrates. E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Por isso que a palavra de Deus, né, ela é viva, ela passa, ela transmite espírito e vida. Por isso, quando nós meditamos nela, nós nos fortalecemos. Veja que ele escreveu toda essa sentença e mandou que aquele homem fosse lá falar essas palavras, né? Então estava sendo profetizado. Hoje, os servos de Deus estão anunciando a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou bem claro que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E não é o que nós temos visto? A apostasia esfriando o amor das pessoas, fazendo com que as pessoas não se interessem pelas coisas de Deus, mas se interessem pelas coisas do mundo. Cuidado, minha amiga, cuide da sua salvação. Cuide para que você não perca o que você tem, tá certo? Que Deus continue abençoando você abundantemente.